Gente, a grande quantidade de pombos, olha só, tem tirado o sossego de moradores de Natal, viu? De alguns bairros, principalmente pela sujeira que estão deixando por aí. Agora, tem também o risco de transmissão de várias doenças que você precisa saber. Veja aí na reportagem. Alimentos assim de fácil acesso é prato cheio para as aves se sentirem em casa. Os pombos se abrigam onde encontram comida. Em Natal, tem tirado o sossego de muita gente, que é o caso do seu Rizomar, que mora no bairro Neópolis, na zona sul da cidade. Cheio de pombo aqui, tem momento que é cheio, dá mais de 300 pombos aqui, já contei. A gente fica batendo, fazendo barulho e eles saem. Um pouquinho para vir, abastece, esse pombo volta novamente. E a gente passa o dia nessa batalha. Ninguém pode sentar na calçada. Segundo, ninguém pode estacionar o carro aqui na calçada, porque os pombos vêm, você tem, é obrigado a lavar o carro. Porque mancha até a pintura, quer dizer, então... De negativo tem muitos problemas. Fica nesse fiação aqui, aí suja tudo a calçada. Eu tenho um carrinho, boto o carro para dentro, levo as fezes nos pneus para dentro de casa, a gente pisa, o pedestre pisa. Os pombos chegaram ao Brasil com a família real portuguesa, no começo do século XIX. A ideia teria partido do próprio Dom João VI, com a ideia de trazer um clima mais europeu à colônia tropical. Só que aqui, sem aves de rapina, os predadores naturais por perto, os pombos se multiplicaram e se tornaram praga na cidade. Para essa outra moradora, o problema se tornou ainda mais grave. Com a proliferação dos pombos, a fiação elétrica do bairro foi comprometida, deixando-a sem eletricidade. Na última sexta-feira nós ficamos sem energia, a tarde inteira e o início da noite. Então, a minha mãe, por exemplo, usa insulina, precisa estar na geladeira. Se você não tiver gelo, você vai ter que comprar, porque a gente não sabe que horas volta a energia e não vai perder a medicação. Tem gente que enxerga os pombos como o símbolo da paz, mas tem gente que vê como algo menos elogioso. Essas aves, aparentemente inofensivas, podem trazer problemas sérios à nossa saúde, como explica esse infectologista. Geralmente, esses excretos desses animais podem levar a uma doença muito grave em pacientes imunodeprimidos, principalmente aqueles pacientes que têm HIV. As fezes do pombo é o veículo principal para essas pessoas adoecerem. Esses pombos fazem os seus dejetos e eles inalam isso. Muitas vezes a pessoa pode passar muito tempo sem ter nenhum sintoma, nenhum sinal de doença. Ele pode pegar pode inalar e ficar no pulmão e se resolver pela sua imunidade. Porém, aqueles pacientes que começam a apresentar um quadro de HIV, de AIDS propriamente dito, ele vai ter, sim, ele vai ter um quadro de uma criptococose ou de uma histoplasmose. Quando a gente vê um paciente com criptococose, é uma doença que se prolonga por muito tempo, o paciente tem uma cefaleia, que é uma dor de cabeça intensa, muito vômito, às vezes você tem que fazer várias punções de assim, de não no paciente, para ver se o paciente não tem uma hipertensão intracraniana, que acontece muito na criptococose. E a histoplasmose é uma doença disseminada que vai para o pulmão, que vai para o intestino, que vai para o coração, que vai para o fígado, que vai para o baço. É uma doença generalizada que, podemos dizer, é um quadro septicêmico provocado por esse fungo. Tá aí, gente, importante, né? Porque mexe com saúde pública. A gente entrou em contato aí com a Secretaria de Saúde de Natal, né? Que disse que como os pombos são aves silvestres, não tem como controlar, né? Mas assim, tem muito pombo. Se tem muito pombo em alguma determinada região, segundo eles, é porque eles estão encontrando abrigo, acesso e também alimentos disponíveis, né? E quem tiver aí problemas, quiser mais informações sobre como proceder, como lidar com uma grande quantidade de pombos em algum bairro específico, pode ligar para o telefone, anote aí, a gente vai colocar aqui embaixo, inclusive, 3232, tá? 8235, tá? 3232-8235, tá aqui, então, na sua tela, viu? E é importante também, não alimente os pombos, isso é fundamental, tá certo? Porque eles, como a gente viu aí na reportagem, né? Não tem um predador, digamos assim, oficial, então eles acabam se multiplicando, né? Se reproduzindo de uma forma muito rápida e aí, como a gente vê, é problema para todo mundo, tá?